Amazônia e processo de criação de escritores amazonenses. E ainda produções literárias como Jardim de Silêncio. Eu peço que todos mantenham, então, os seus microfones desligados enquanto o palestrante estiver falando. Desejo a todos uma ótima palestra e, ao final, nós começaremos, então, a solicitar que vocês inscrevam as perguntas ou, pelo menos, coloquem que querem perguntar no chat. Aí, sim, a gente fala para vocês abrirem o microfone, se for o caso. Muito obrigada, professor Alisson, é com você. Bom, boa tarde, então, para todo mundo. Essa é a primeira vez que eu vou dar uma palestra assim. Então, vou tentar não apanhar muito aqui para as tecnologias. Tem alguns momentos em que eu vou tentar dividir uma apresentação, uma tela de PowerPoint. São poucos, acho que são só mais 6 ou 7 telas, mas quando for o momento oportuno eu faço isso, tá? Bom, primeiro eu gostaria de lembrar, né, que essa fala aqui, ela faz parte de uma ação, né, de um conjunto, né, de intervenções, né, do programa de pós-graduação em Letras e Artes, tanto do ponto de vista dos professores, como também dos nossos discentes, né, que nesse momento difícil da pandemia, né, o conjunto todo está tentando implementar, né, algumas ações que tanto reforcem nossos laços, como também aproveitem o tempo para a gente empreender algumas discussões relacionadas às pesquisas, relacionadas ao trabalho do PPGLA, né? E é isso que, a partir de agora, eu vou tentar fazer como colaboração, né? Tem uma programação que está circulando, vocês devem ter tido acesso, e temos toda semana mais de um evento acontecendo, certo? Bom, o meu trabalho que eu vou apresentar agora é uma versão de uma participação minha numa mesa redonda ano passado, no Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a ABRALIC, né? Essa parte, inclusive, das nossas ações aqui no PPGLA é uma tentativa, né, que a gente está empreendendo de resgatar algumas participações nossas em eventos, congressos, seminários fora daqui, né, fora daqui de Manaus. Nas discussões sobre, né, o que faríamos no período, que a gente lembrou que isso é uma característica, às vezes, do trabalho do pesquisador e do docente, né, no seu local de origem, que desenvolve muitas vezes as pesquisas aqui e expõe esses resultados fora daqui, né? Isso quando a gente está falando dessas apresentações orais, é claro, né? Tem os textos que a gente publica que são acessíveis a todos, mas esse tipo de contato em que você expõe o resultado da pesquisa diretamente, muitas vezes até quando ela está acontecendo, vocês vão ver que o que eu vou falar daqui a pouco tem um caráter ainda de um trabalho em andamento, né? Isso, a gente deveria, né, trazer isso mais para o público próximo, assim, né? Acho que talvez isso sirva, né, para que daqui para frente a gente faça mais isso, inclusive, né? Vocês vão ver que eu vou fazer várias referências a elementos, né, da literatura e da cultura que são familiares aqui para a gente, né? E muitas vezes a gente precisa quase de um glossário até para expor isso em outros locais, como foi esse caso lá na UNB ano passado. Bom, essa mesa era composta por mim, né, pelo professor Reinaldo Marques, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e pela professora Florência Garramuni, uma professora da Universidade de Buenos Aires. A mesa versava sobre a questão dos arquivos, dos estudos em arquivos, né? Que é um campo
que tem uma ligação muito próxima, especialmente com uma das linhas do programa de pós-graduação em Letras e Artes, né, uma linha sobre memória e arquivo. Né, alguns aqui, das 50 pessoas que estão agora aqui assistindo, que são alunos do programa, eventualmente são vinculados a essa linha, né, sejam orientandos meus ou de outros professores. E a gente tem algumas discussões, assim, nas disciplinas também, vinculadas a essa linha. Então, eu sei que tem muitos alunos que mal entraram no programa, né, ainda não passaram por essas disciplinas, outros já passaram. Pela lista que eu vi aqui, tem alunos egressos também, que já estudaram comigo, com a professora Luciane, por exemplo. E vocês vão identificar alguns diálogos daquilo que a gente já traz em sala de aula e nos projetos, né? Bom, quando eu fui convidado para aquela mesa, eu fui convidado, a mesa já tinha o tema, né, do arquivo, então, evidentemente, eu tinha que levar uma perspectiva dos trabalhos aqui realizados, né, para essa discussão. Isso tem a ver, talvez, com esses últimos anos em que a gente tem empreendido algumas pesquisas aqui nesse campo, né? E há uma relação muito forte disso com a história do PPGLA, né? Quando o PPGLA foi constituído, era evidente, né, que alguns professores, com seus projetos, de alguma maneira, aprofundavam a discussão sobre a memória, o arquivo, as formas da memória, o suporte da memória, as maneiras de documentação, né, da nossa história, a materialidade da cultura e seus registros, né? Tanto que, um pouco adiante, quando o programa teve uma reformulação e ficou mais transversal, isso se tornou uma linha como é hoje, né? Já no início do programa, lá em 2011, eu fui contemplado no edital da FAPEAM, que apoiava justamente os projetos de doutores recentes, né, que chama o Programa Primeiros Projetos. Eu era um doutor recente naquela época, lá em 2011, eu tinha 3 anos de doutorado só. E fui contemplado e era uma pesquisa de caráter técnico, né? Ela buscava um aprofundamento, né, conhecimento das metodologias, das experiências dentro dessa área do estudo em arquivos, para criar alguma base metodológica para a implementação, né, desse tipo de arquivo de literatura, de cultura, de artes aqui, né? Então, aquele projeto durou 2 anos, de 2011 a 2013, né, e ali é o embrião, inclusive, de alguns dos nossos trabalhos que até hoje se desenvolvem no interior do PPGLA, né. Bom, eu organizei da seguinte forma, eu tenho aqui diante de mim agora o meu texto, mas eu destaquei umas coisas para não apenas lê-lo. Daí eu vou fazer assim, eu vou tentar desenvolver isso aqui de forma mais ou menos oral, pulando umas coisas, só lá para o final, que aí eu entro numa parte em que tem umas conclusões, assim, mais que é preciso ter mais cuidado, e aí talvez ali na frente eu tenha que realmente ler uma parte e vou intercalando isso quando for necessário com algumas imagens, ok? Bom. Uma coisa interessante naquela oportunidade lá da apresentação na Abralic, lá na UNB, é que a mesa, né, tinha a presença do cara que foi o meu primeiro professor dentro do tema dos arquivos, né, que foi o professor Reinaldo Marques. Como muitos sabem, eu fiz o doutorado na Federal de Minas Gerais, né, e uma das disciplinas que eu fiz lá se chamava Arquivos Literários, e essa disciplina era conduzida pelo professor Reinaldo Marques, que é um cara, um dos principais responsáveis pela implementação de um centro de documentação literária na Federal de Minas Gerais, que é o Acervo dos Escritores Mineiros, que hoje é um organismo que já tem aí os seus 26, 27 anos, né? E era uma disciplina que tinha um caráter, claro, vamos dizer, teórico, né, hermenêutico,
nós discutíamos algumas questões muito pertinentes, vamos dizer assim, para um ponto de vista filosófico, vamos dizer, algo que perpassa qualquer discussão sobre arquivo, mas que nem sempre está na superfície dessa discussão, são os princípios, né, desse ser do arquivo. Então você encontra aí autores como Foucault, por causa da arqueologia do saber, né, como Derrida, por causa do mal de arquivo, o Freud em várias instâncias também, o Nietzsche, né, por causa da noção de genealogia. Mas há um momento, assim, naquela discussão, havia um momento, lá no finalzinho, assim, um trabalho de campo, né, que ele nos levava, era uma aula só no final, para conhecer o acervo dos escritores mineiros, né, na Biblioteca Central, no quarto andar da Biblioteca Central lá da UFMG. Então, aquilo foi uma experiência realmente transformadora para mim, né, quando eu me deparei com... Porque lá tem... Vou falar um pouco sobre isso também, sobre essas escolhas, né. No caso do acervo dos escritores mineiros, a escolha deles desde o início, há mais de 25 anos, é por uma perspectiva claro, evidentemente, né, de pesquisa, mas também uma perspectiva museológica, um tanto cenográfica, né, que é a organização. Quando você chega lá de frente, assim, você já dá de cara com... Hoje deve ter talvez uns 8 estandes, né, em que você encontra a reprodução do ambiente de trabalho de alguns escritores e escritoras, como o Ciro dos Anjos, a Henriqueta Lisboa, o Murilo Rubião, o Abigail Renault, etc. Isso é porque tem uma perspectiva extensionista no acervo dos escritores mineiros, então as escolas visitam, os estudantes interessados, né, e tem essa abordagem, em parte. Mas para os pesquisadores que estão interessados nos documentos, aí na parte de trás do acervo você tem a cozinha realmente, né, com a maioria dos papéis desses intelectuais, né, e a maior parte das pesquisas é realizada exatamente ali por trás, né, ali naqueles bastidores. Então, essa dupla, vamos dizer, clivagem do arquivo é algo que eu trouxe desde ali, né, que tem me acompanhado, que é sempre importante a gente ter um horizonte de princípios, de teoria, etc., mas é muito importante estar atento também à materialidade do arquivo com que você está tratando. Então, acho que o que eu vou desenvolver aqui tem a ver com essas duas preocupações, né? Sempre um horizonte hermenêutico, né? Uma interpretação do que você tem diante de si, mas você não alcança esse horizonte se não passar por essa aparência, né? Se não compreender antes de qualquer coisa a aparência do arquivo, né? Foi muito interessante ter o Reinaldo lá na mesa, né? Até no início falei um pouco sobre isso e agradeci, porque ele foi meu primeiro professor, assim, nesse campo. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá. Esse momento inicial, assim, da constituição de um espaço de memória institucional, né, como é o que a gente tem feito no programa, os alunos, alguns professores, né, sabem que a gente tem uma biblioteca de referência no PPGLA, né, ela é constituída, tem sido constituída por acervos pessoais, né, de intelectuais importantes, como o professor Narciso Lobo, que foi o primeiro fundo, né, que nós tivemos, depois o professor Paulo Graça, e um acervo especial, de que eu vou falar aqui, que é do Tiago de Mello, que está em transição, né? Então, muitos de vocês conhecem, né, essa nossa preocupação, ela se transforma também, né, num objeto de pesquisa e também num referencial, né, por causa do teor, né, da riqueza da biblioteca, como a gente tem até agora lá no PPGLA. Está lá, né?
esperando, né, voltar a ser consultado nesse período. Naqueles anos iniciais, então, em que eu fui visitar algumas dessas experiências, algumas coisas foram muito marcantes, né? Eu visitei, por exemplo, né, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, né, fiz uma visita técnica de um dia inteiro lá, fui muito bem recebido. A diretora do arquivo chamou os pesquisadores que estavam, naquele momento, desenvolvendo alguma coisa lá, e nós tivemos um dia inteiro de reuniões, entrevistas, e conheci o acervo bem de perto, né? O Fundo Guimarães Rosa, o Fundo Mário de Andrade. Foi muito legal, uma coisa que eu trago até hoje, algo que eu sempre levo para as aulas de arquivo, por exemplo, né, para tentar contagiar um pouco também os estudantes com isso. Eu conheci também a experiência do acervo dos escritores sulinos na PUC do Rio Grande do Sul, que é o espaço de memória, que eles chamam o Delos, que é também um lugar muito bem organizado, né, com uma boa disponibilidade também para os pesquisadores, né. A Casa de Rui Barbosa, que é uma referência, né, que, aliás, está em risco, né, hoje a gente sabe que está acontecendo perigo com a Casa de Rui Barbosa, lá no Rio de Janeiro. Enfim, e vários outros, mas uma coisa que além do acervo dos escritores mineiros, onde eu voltei, né, naquele momento lá, mas uma coisa que chama a atenção é que esse momento assim, inicial, que você está pensando a política daquele espaço de memória, que tipo de acervo vai interessar, a abordagem que vai ser utilizada, os suportes, até os temas, vamos dizer assim, do arquivo, né? Isso é um dos momentos mais importantes e que, muitas vezes, em muitos desses casos, eles só se deram conta depois da importância daquela gênese ali, né? Vou dar um exemplo para vocês. O IEB, por exemplo, acho que o início realmente oficial do Instituto de Estudos Brasileiros, lá da USP, é em 1967. Em 67, a USP comprou o acervo pessoal do Mário de Andrade, né? Eu terminei recebendo, tenho até hoje o processo inteiro da aquisição do acervo do Mário de Andrade, e tudo começa com uma requisição, né, do Antônio Cândido, um documento de uma lauda, em que o Antônio Cândido faz a requisição para a reitoria da USP, né, para que a instituição adquirisse o acervo do Mário de Andrade. O Mário de Andrade estava morto já desde os anos 40, e com 20 anos e tanto, aquilo que ele tinha em casa continuava lá, e o Antônio Cândido fez essa mediação entre a família e a instituição, né, para ser recebida. Aí tem lá vários laudos, pareceres, alguns laudos para chegar a um valor, inclusive, que é algo com que a gente lida muito nesse campo, uma coisa difícil, né, às vezes, de aquilatar. E aí, até que chega uma hora, lá no final dos anos 60, que o acervo vem para a USP. Quando o acervo chegou, os técnicos e os pesquisadores se deram conta, assim, que havia uma multiplicidade de suportes daquele material que, de certa forma, já pré-determinava que ele não poderia ficar, vamos dizer, comportado no mesmo espaço, né? Ele exigia metodologias diferentes de guarda, né? Então, daí, por exemplo, a biblioteca vai para um espaço específico, a documentação, né, os papéis de modo geral, a correspondência, os manuscritos, fotografias, tudo vai para outro espaço, que exige outro tipo de cuidado, outro tipo de acesso também, né? E a coleção de arte imensa também precisa de um espaço específico, né? E uma metodologia de guarda própria. Então, eles separaram isso, e daí nasceu uma estrutura que eles chamam até hoje de ABC, que é o arquivo, né, a parte de papéis, né, a biblioteca e a coleção de artes.
isso foi tão fundamental na história do IEB que é como até hoje o IEB é. Né? Então, todo material que chega lá, todo novo fundo que chega, é tratado e filtrado, classificado de acordo com esse pressuposto. Né? Então, você tem uma diretoria própria de arquivos, que foi a diretoria que me recebeu quando eu fui lá, a biblioteca e a coleção de artes. Né? Mesmo agora que o IAB está num outro prédio, bem mais moderno, depois da chegada da biblioteca dos Mindlin, né? Onde agora é a Brasiliana, lá na USP, mesmo assim, essa divisão, ela continua tanto do ponto de vista da guarda, quanto do acesso, né? E isso termina orientando também, às vezes, os recortes né, das pesquisas que vão acontecendo. Então, eu encontrei pesquisadores lá no arquivo que estavam lá porque o interesse era especificamente naquilo, né, e eles sabiam que o arquivo tinha ali a correspondência do Guimarães Rosa, por exemplo, e sabem que o trabalho só precisaria passar por ali. Né? Uma outra possibilidade nessa gênese tem a ver com escolhas, vamos dizer assim, talvez de caráter um pouco mais político, né? Isso eu vi muito, assim, político, vamos dizer, pelo menos geopolítico, geocultural, né? Isso a gente vê muito em espaços que se constituem instituições mais periféricas no país, né? Então, o fato de você ter um acervo que se chama Acervo dos Escritores Mineiros, né? Você ter o Acervo dos Escritores Sulinos. Né? Então, existe também essa possibilidade de uma ênfase, né, num certo, vamos dizer assim, num certo regionalismo, né, ou localismo, isso eu encontrei também. Né? De qualquer forma, esses exemplos são apenas para dizer assim, que eu passei a ter consciência de que o momento de constituição de um centro de documentação, esse momento de gênese, é crucial, na verdade, é fundamental para dar o caráter, né, do que vai ser mesmo esse centro. Isso tem, no nosso caso aqui, no Amazonas, na Amazônia, isso passaria a ter uma implicação, como eu vou tentar já explicitar, assim, de dimensões, vamos dizer, de grande dimensão, né? Por quê? Porque, bom, a gente vinha, né, ali do recebimento, né, de um acervo importante do Narciso Lobo, né? E antes mesmo de a gente receber a doação do Fundo Paulo Graça, começou um processo para aquisição do Fundo Tiago de Mello, né, que é algo que começou lá em 2015. Né? Então, o Tiago de Mello, que é um poeta conhecidíssimo, né, de todos nós, e fora daqui também, ele propôs ao UEA, né, que a UEA, né, adquirisse o que ele tinha como biblioteca em uma casa no município de Barreirinha, né? Como na época eu estava na direção da editora, eu fui chamado pelo reitor para fazer essa mediação, né, coordenar essa aquisição. E assim, foi um processo muito longo, terminou que deu certo, mas isso, no total, aí foram 2 anos e pouco, né? Que é outra característica, muitas vezes, desse tipo de trabalho, né, aqui no Brasil. Não é à toa que às vezes no exterior eles agem mais rápido e com mais recursos, e a gente tem alguns centros de referência de memória, de literatura, algumas bibliotecas importantes sobre o Brasil não estão aqui, na verdade. Né? Então, tem uma no Texas, uma na Flórida, por exemplo, né? Uma na Alemanha. São as maiores do mundo, inclusive, sobre temas brasileiros, não estão aqui dentro.
Então, sobre a Amazônia, por exemplo, eu sei que é na Flórida, que tem a maior biblioteca amazoniana do mundo, está lá. Né? Bom, então, quando veio essa proposta, né, da vinda dessa biblioteca do Tiago de Mello para a gente, uma perspectiva muito boa, né, porque a gente teria aí uma figura, emblematicamente, né, uma figura de peso, como é o Tiago, teria tanto uma assinatura mais local, né, de uma identificação muito forte da literatura dele com a Amazônia, com o Amazonas, e ao mesmo tempo uma escala mais ampla, né, pela projeção que ele teve. Vocês vão ver que o acervo mesmo fala disso, né, revela isso. Então, foi um momento assim de euforia, né, assim, para a gente buscar isso, mas, como eu disse para vocês, é um trabalho difícil. Eu me lembro que a gente fez algumas viagens para lá, umas 3 vezes pelo menos, uma para inventariar, né, uma para reconhecer, né, uma coisa que eu fui sozinho, durou 2 dias. Mas foi muito importante a saída inicial, porque quando eu voltei com a ideia para passar para o reitor de que a gente não devia adquirir só a biblioteca, né, que a UEA deveria trazer também as obras, né, a coleção de quadros que havia lá, as fotografias e os papéis, de modo geral, que estavam lá, especialmente a correspondência que tinha lá. Então, isso foi aceito, né, como proposta e foi levado ao titular, né, do acervo, Tiago de Mello, e ele topou, né, que isso tudo viesse para a UEA. Só que isso é assim, isso depende muito de avaliações, né, como eu disse mais cedo, você precisa buscar fundamentos, exemplos desse tipo de aquisição em outros locais, porque tudo isso depois é avaliado por comissões técnicas, por Tribunal de Contas, enfim, tem toda uma organização administrativa, jurídica, para que tudo seja feito de forma correta, né? Mas, enfim, essa transição foi longa, mas deu certo, né? Um problema que a gente teve, porque nesse meio tempo, o Brasil entrou numa crise econômica, daqui a pouco ninguém tinha mais dinheiro para isso, né? No final das contas, quem fez o pagamento, inclusive, para esse acervo, nem foi a UEA, foi a Secretaria de Cultura, né? A maior parte do acervo veio para a UEA, mas a Secretaria de Cultura ficou com os quadros que hoje integram a Pinacoteca do Estado, inclusive. Já tendo acontecido, inclusive, uma exposição né, só com esses quadros, lá no Palácio da Justiça, há 2 anos e pouco, sei lá. Mas fomos, né? Buscamos o acervo, veio de barco. Barreirinha fica a uns 500 quilômetros, né, pelo rio, 300 e tantos quilômetros em linha reta. Então veio de barco. E parecia ser assim, bom, temos um acervo realmente significativo para começar, múltiplo, né? O inventário terminou descobrindo que a gente, ali, né, nós tínhamos, deixa eu lembrar aqui, que eu acho que eu nem anotei isso aqui, mas nós tínhamos uma biblioteca com 2.757 volumes, né? Acho que tem alguém com o microfone ligado, dê uma verificada aí, por favor. Então, 2.757 volumes, predominantemente em literatura brasileira, literatura hispano-americana, crítica de arte, e muitos livros de temas amazônicos, que eu achei interessante, né? Tínhamos um acervo fotográfico com 1.057 fotos. É uma das partes mais ricas, inclusive, desse material. 66 quadros e 326 pastas de correspondência. Esse material, quando estiver disponível, vai alimentar pesquisas para muitos anos. Muitos anos, para muita gente.
né? Esse material estava sendo tratado para... Alguém está reclamando que o som está parando algumas vezes. Deixa eu ver se vai melhorar, senão alguém avisa aí. Esse material estava sendo tratado pela Biblioteca Central, né, para vir agora, em 2020, para o PPGLA. E aí foi quando tudo foi interrompido. A gente vai ter que ver agora, né, quando for possível, né, esse atendimento lá no... de conexão, né? Alguém está dizendo assim, que tá normal e compreensível para muitos. Então, às vezes, é a conexão de cada um, né? Hoje está chovendo, né? E já viu. Bom, e aí parou, mas é algo que, assim que tudo puder ser retomado, né, nós vamos em busca disso, para que os livros, as fotografias, né, a correspondência, tudo venha para o EA e a gente possa iniciar, né, as pesquisas de modo mais tranquilo. Bom, acontece que a gente vai desenvolvendo as pesquisas, assim, algumas descobertas vão alterando, né, o curso das coisas. Então, apesar de que a gente verifica nessa a importância desse fundo, Tiago de Mello, para nossas pesquisas, para o PPGLA, para o UEA, para o Amazonas de forma geral, né, para os pesquisadores, por causa de certas peculiaridades, assim, imaginem, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, as correspondências, elas estão muito bem organizadas nessas 300 e tantas páginas, e elas têm uma peculiaridade porque são impressões de conversas de e-mail que ele fez, né? Isso é muito interessante, porque na maioria das vezes, quando um pesquisador que está em busca de elementos de uma interlocução, uma troca, né, de correspondência, ele vai buscar isso, ele precisa, às vezes, quase sempre, ir a mais de uma instituição, porque normalmente a instituição que tem a guarda daquele titular, ela tem a correspondência que ele recebeu, né? Não a que ele enviou. Então, dependendo do caso, você vai ter que ir, por exemplo, sei lá, a IEB, onde tem correspondência do Mário de Andrade, né? Correspondência passiva do Mário de Andrade, e a Casa de Rui Barbosa, onde tem a correspondência passiva do Manuel Bandeira, para que você tenha uma visão, né, completa da troca entre eles. Tem casos, assim, diferentes, né? Por exemplo, o Guimarães Rosa datilografava 2 vezes a mesma carta, né? Então, uma ele enviava e outra ele guardava, né? Então, você encontra, no fundo Guimarães Rosa, lá no IEM, correspondência ativa e passiva. Então, nesse caso dessa característica da correspondência do Tiago de Mello, tá certo que tem um recorte, né, temporal, só o que existe de 2000 para cá, que é quando tem a primeira impressão, assim, 2000. Então, tudo que tem daí para trás, não sei onde está, lá não está, né? E mais de 2000 para cá, bastante tempo, bastante trocas, e você tem acesso, né, desde que não tenha havido uma censura do próprio, né, titular em algum momento, né, do e-mail, mas você tem acesso a troca imediatamente no mesmo documento, né? Então isso é interessante. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês na tela algumas imagens desse processo, né? Uma janela. Deixa eu ver se é isso. Selecionar aqui. Tá. Eu nem fiz isso, ó. Essa é o título aqui, né? Tá. Aqui vocês estão vendo, ó. Isso aqui é uma foto que eu tirei quando foi a última vez que eu fui a essa casa lá. Ela não fica na sede do município de Barreirinha, né? Fica na freguesia do Andirá, que é um pouco ainda mais para lá, no outro rio, no rio Andirá. E é mais de um imóvel, né, assim.
Então aqui comportava uma, duas, três, quatro bibliotecas, assim, né? Um lugar por si só já muito bonito. Aliás, essa casa tem uma importância, porque é um projeto do Lúcio Costa, né? Arquiteto importante, urbanista importante, né? Aqui numa outra perspectiva, você vê aí, ó,